onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou à cruz, que te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procuras? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procuras? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procuram, então deixa que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, os comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhes uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhes: Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julguei de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós podemos. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: O rei dos judeus. E lhe davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim,
Se ela não fosse dada do alto, quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho, Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e que para a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados
e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos todos nós envolvidos tanto pelo mistério da cruz, quanto pelo sofrimento de Cristo, que preparou o gozo pascal para nós, para todos nós. Por isso, nesta celebração, nós também rezamos, daqui a pouco na oração coleta, pedindo que o Senhor, que se lembra de sua misericórdia para com o seu povo, Ele venha ao nosso encontro e nos fortaleça na nossa missão. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir do livro do profeta Isaías, nós contemplamos o cântico do servo sofredor de Isaías. A imagem desse servo sofredor traz para nós um cântico parecido que nos auxilia na capacidade que temos de enfrentar as contrariedades da vida. Por isso, irmãos, nesta santa liturgia, que continuamos o caminho para a Páscoa, possamos configurar o nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.